Longe de Deus, Renata passou viradas de ano presa ao mundo da prostituição, na miséria, depressiva e com pensamentos de tirar a própria vida. Eu cheguei na Igreja Universal através de um problema que eu tive no meu casamento. Muitas brigas, muitas contendas, desunião, desavença. E por um momento até melhorou, até ficou legal, aquela coisa toda. Aí o meu marido parou de ir na igreja, eu continuei e através dali veio a traição. Ele conheceu uma pessoa, essa pessoa que ele conheceu na rua e foi embora. Fiquei com mágoa de Deus por essa situação. E foi quando eu resolvi, eu não falei, sabe de uma coisa? Não quero mais, entendeu? Vou viver outra coisa, outra situação. Foi quando eu saí da igreja e recebi um convite para noitada. Tudo começou um convite, vamos numa balada, aquela coisa toda e tal. E eu fui. Se arruma, vem. Hoje é dia de sair, tentar esquecer os problemas e aproveitar. Que foi quando eu conheci uma pessoa, uma menina, que ela era dona dessa casa de prostituição. E eu comecei a trabalhar com ela em eventos, entendeu? E através dos eventos eu fui convidada para fazer programas. Veio os clientes, ela começou a me apresentar. Eu ia fazer o que tinha que fazer, só que depois eu ficava com aquele vazio, ficava aflita, angustiada, triste, aí me batia depressão, entendeu? Eu começava a chorar, começava a ficar angustiada, vinha a vontade de se matar. Eu estava naquela situação, estava naquela vida por causa do dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar ali e ao mesmo tempo eu não tinha força para sair daquela situação. Eu estava como se fosse laçada, como se eu estivesse presa naquela situação. Foi quando eu recebi um convite para mim na Casa dos Impostos. E comecei a fazer tudo o que eles pediam. Era oferenda para a vida amorosa, era despacho, encruzilhada, com vários tipos de oferenda. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar com uma certa entidade e eu tinha sempre que estar alimentando aquela entidade, sempre tinha que estar fazendo o que ela me pedia para poder fazer, porque se eu não fizesse tal coisa, ela, como modo de castigo, ela trancava os meus caminhos todo, tanto sentimental, tanto financeiro, bloqueava de uma forma que eu não conseguia, não via caminhos para poder sair. E nessa época que minha vida financeira travava, estava tão travada que eu não conseguia, não tinha dinheiro para comprar um pão. Quando chegava próximo à virada do ano, eu sempre vinha na praia para alimentar os impostos. Eu tinha que fazer os trabalhos que eram pedidos, que era para ter um ano próspero, para ter um ano de portas abertas, para ter sucesso no amor, em alguma coisa que a gente estava querendo alcançar, que não estava conseguindo. E foram 7 anos ou mais de 7 anos fazendo um trabalho atrás do outro, na esperança de que mudasse, que as coisas acontecessem, de que as coisas mudassem. E pelo contrário, não mudava nada, só piorava. E eu continuava depressiva, continuava na prostituição, continuava vazia, continuava com desejo de suicídio. Sempre dobrava o meu joelho pedindo a Deus uma nova oportunidade, que Deus enviasse alguém para me ajudar a sair daquela situação. E foi através desse dia que eu recebi um convite para ir na igreja num domingo. Eu já saí daquela reunião diferente, eu já saí tranquila, já saí calma. Eu pedi perdão a Deus, pedi perdão ao meu ex-marido, porque eu fiquei com mágoa. Aí eu continuei participando das reuniões, aí chegou a vigília da virada. Eu pedi a Deus uma mudança, uma transformação, um ano novo, uma vida nova.
Foi quando veio aquela força que veio dentro de mim e o Espírito Santo falou, não, minha filha, eu sou contigo. E ali eu decidi, mesmo com Deus, que eu queria largar a prostituição, que eu queria viver uma nova vida. Nesse período quando eu abandonei a casa dos encostos, quando eu abandonei a prostituição. Só que eu já tinha me batizado nas águas, só que faltava uma coisa ainda, que era buscar, receber o Espírito Santo. Eu queria conhecer essa paz que eu ouvia falar, só que eu não conhecia. E quando eu cheguei num domingo ali, teve uma hora que o pastor chamou para a gente ir até o altar e falou para a gente, conversa com Deus, o Espírito Santo está aqui, fala com Ele. E eu falei que eu precisava do Espírito dele, porque se ele não me desse o Espírito dele, eu não conseguiria mais viver e iria voltar para aquela situação que eu estava antes. Então, naquele momento, entrou dentro de mim um gozo, uma alegria, uma certeza que eu nunca tinha tido antes, de que Deus estava comigo. Aqueles medos que eu tinha antes, eu já não tinha mais, os pensamentos de suicídio que eu tinha, já não tinha mais, e aquele vazio, aquela tristeza, imediatamente quando Deus falou comigo, que Deus só estava esperando uma oportunidade, que eu desse aquela oportunidade, ele chegar. Acabou. Primeira coisa que depois que o Espírito Santo entrou em mim foi de falar que Jesus pode e Jesus tinha como mudar a vida de uma pessoa se ela aceitasse. Inclusive, eu também tinha uma amiga minha que vivia na prostituição. Eu cheguei a falar com ela porque ela me viu diferente e me perguntou, Renato, você está tão mudado, o que houve? O que aconteceu? E eu vim explicar para ela, eu falei, hoje eu conheci o maior amor de toda a minha vida, que foi a presença do Espírito Santo. Tristeza não faz mais parte do meu interior, de mim, da minha vida, não faz mais, acabou. Hoje eu não preciso mais de coisas, pessoas para me fazer feliz. Hoje Deus não deixa faltar nada. Eu ganho até mais do que eu ganhava, porque é um trabalho assim que eu gosto, é um trabalho que eu tenho prazer, é uma coisa que eu gosto. Hoje eu tenho dinheiro, pastor, para comprar quantos pães eu quiser. Hoje eu tenho dinheiro para me comprar, fazer o que eu quiser. Eu faço parte do grupo de evangelismo. Hoje eu ajudo outras meninas que vivem essa vida que eu vivia antes. Hoje eu tenho prazer de falar de Jesus. Hoje é tudo diferente. Hoje quem passava lá atrás fazendo para os encostos, trabalhando para os encostos, hoje eu passo a virada, todas as minhas viradas na presença de Deus. Uma coisa que eu aprendi, a gente nunca deve buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar, e sim pelo que Ele é.